Hoje a gente vai falar aqui sobre uma das falácias que eu mais ouço na internet e que, curiosamente, eu não vejo muitas pessoas discutindo. A falácia do nem todo X faz Y. E aí, pessoal, beleza? Como rolou os ataques em Paris, uma das coisas que a gente tem ouvido bastante nas redes sociais, aquela discussão sobre críticas ao Islã, aos muçulmanos e tal, e muito frequentemente a gente ouve alguém dizendo algo como: nem todo muçulmano é terrorista, nem todo muçulmano é extremista. Você ouve isso em qualquer discussão que você esbarra em alguma discussão sobre o assunto na internet. Invariavelmente você vai ver alguém falando isso. Me irrita bastante esse argumento, porque basta você aplicá-lo a outras situações e você vê rapidamente que ele não tem nenhuma base em lógica. Ele é basicamente uma forma de evitar a discussão, de opa, tá aqui o ponto que a gente quer debater, né? Não, vamos dar uma curva aqui, bem uma tangente aqui foda. Vamos lá pra puta que o pariu, vamos passar o mais longe possível do ponto que a gente tá tentando discutir. Eu vou dar um exemplo pra você. Digamos que temos um problema que motoristas se embriagam e batem o carro, atropelam pessoas, se matam, causam ônus à saúde pública. É uma desgraça, né? Motoristas dirigindo embriagados é uma desgraça. Imagine que toda vez que alguém vai debater esse problema, surge uma multidão para falar: mas Easy, não são todos os motoristas que dirigem embriagados. A gente sabe que não é. A gente tá falando dos que fazem isso, que são o problema. Quando alguém aponta o problema de dirigir embriagado, ninguém está fazendo um argumento que todos os motoristas fazem isso. Quando você fala isso como resposta, você tá ali despistando o ponto principal. E muita gente cai nesse argumento. Existe um problema de violência contra a mulher. Tem muitos maridos que ficam bêbados também, ou às vezes nem isso, né? E batem na mulher, nos filhos, pessoas violentas, né? Um problema de violência doméstica que acontece, rola muito aqui fora também, rola também no Brasil. Imagina que toda vez que alguém for discutir esse assunto, alguém fala: mas Easy, não são todos os homens, não são todos os maridos que batem nas mulheres. Digamos que a gente quer discutir o problema da pobreza e a falta de acesso à comida, a fome. Pessoas pobres são as que são mais propícias a passar pelo problema da fome. Aí toda vez que a gente vai discutir o assunto, alguém fala: mas Easy, nem todos os pobres passam fome. Novamente, uma distinção pedante que está respondendo um ponto que ninguém fez e que, novamente, despista completamente do ponto central, o problema que a gente está discutindo. Drogas, vamos falar de drogas. A pessoa se droga, fica louca, aí vai e mata alguém ou assalta alguém para continuar comprando pedra de crack, né? Você tem todo o problema do narcotráfico. Aí alguém fala: mas Easy, nem todas as pessoas que fumam baseado causam violência. A gente sabe disso, mano, a gente sabe disso. Então por que vocês continuam fazendo esse argumento? Nesses pontos que eu mencionei aqui, ninguém faz esse argumento, porque seria absurdo, seria ridículo, seria imediatamente visto como algo estapafúrdio. Mas por algum motivo, sempre que se discute a raiz do extremismo islâmico, alguém corre pra falar toda vez que não é todo muçulmano que é terrorista, que é extremista. A gente sabe que não é, mano. Nenhuma pessoa razoável e racional está dizendo literalmente que todos os muçulmanos são terroristas ou são extremistas. O problema, assim como as pessoas que dirigem embriagados e batem o carro, é que tem um número suficiente de pessoas fazendo isso. A questão é que tem um número suficiente de pessoas fazendo aquilo ou sendo aquilo para que isso cause problemas. Sempre que eu vejo alguém falando: ah, mas nem todo X faz Y, você sabe que isso não aborda ponto nenhum, isso não resolve o problema, isso é uma forma de corrigir. Porque, mano, é foda. As pessoas têm um ímpeto muito grande de corrigir umas às outras. Então, a forma mais fácil de corrigir alguém é apontar pro ai, não generalize, que é basicamente a prima desse argumento. Não generalize, nem todo mundo faz isso. A gente sabe, mano, a gente sabe. Infelizmente, nós não temos tempo suficiente nas nossas vidas para discutir todos os assuntos, apontando todas as pequenas exceções dos padrões. A gente fala de forma geral, é sempre assim que a gente fala. Até o que eu tô falando agora é uma generalização. A gente faz isso porque essa forma de pensar abrange a maioria dos eventos que acontecem no universo, poupa tempo e todo mundo entende do que a gente está falando. Pelo menos deveria entender. E tem um problema paralelo. Quando alguém aponta que, mas nem todos os X fazem Y, isso presume que só seria um problema se todos estivessem fazendo. Volto novamente pro exemplo de dirigir embriagado.
Imagina que eu falo, nossa, tem um problema muito grande no Brasil de pessoas dirigindo embriagadas. Aí, em vez de criar leis, né, a lei seca, fazer blitz, ou fazer qualquer tipo de policiamento, impedir que pessoas dirijam embriagados, e abordar de qualquer forma esse problema, o que a gente ouve o tempo inteiro é, não, mas nem todos os motoristas dirigem embriagados, nem todos os motoristas bebem antes de dirigir. A gente sabe que não é o caso, porra. O problema é que tem gente o bastante fazendo isso pra que isso se torne um problema. Não precisa todos os motoristas dirigirem embriagados pra que isso seja um problema. E a gente ouve isso direto. Não são todos os muçulmanos que são extremistas ou que são terroristas. A gente sabe, mano. Só que tem o bastante deles para basicamente criar um país não oficial, que é o Estado Islâmico. Tem bastante deles para que cause problemas como a gente viu na França. Quando a gente fala isso, quando a gente fala que existe um problema de radicalização islâmica que faz pessoas acreditarem que elas têm realmente que se matar e matar várias pessoas juntos para atingir o objetivo, que a gente tá falando é o seguinte, alguma coisa tem que ser feito a um nível cultural, talvez, para abordar o ambiente que cria, que prolifera esse tipo de pensamento. Porque não é de hoje que tem pessoas do Oriente Médio se explodindo, mano. Não é de hoje. A gente talvez começou a prestar mais atenção porque tá afetando mais os ocidentais. Mas isso é uma parada cultural que tá lá faz muito tempo. E não vem me falar que porque é cultural a gente não pode criticar, porque isso não existe, mano. Porque geralmente o pessoal que fala que você não pode criticar porque é cultural, né? Aquilo é da cultura, você não pode criticar, são pessoas que reclamam de culturas como, por exemplo, a cultura do estupro. Se você de fato acredita que isso é uma cultura, que eu não acho que é, porque estupro é o tipo da coisa que nem presidiários perdoam entre si. Quando eles pegam um estuprador, você sabe o que eles fazem. Então eu não acho que dá pra dizer que isso é uma cultura disso. Mas enfim, essas pessoas, críticos culturais, vamos dizer assim, geralmente pessoas de esquerda, pessoas militantes, ativistas, esse tipo de coisa, eles se propõem a criticar tudo que é da cultura ocidental, digamos, né? O que me faz pensar que cultura não é uma desculpa pra continuar fazendo coisas escrotas, porque, por exemplo, escravagismo era cultural no Brasil, fazia parte da nossa sociedade, ninguém achava estranho. Isso não significa que é automaticamente bom simplesmente porque pessoas praticam aquela de forma cultural. A gente pode chamar que era cultura, na Inglaterra, o castramento químico de homossexuais. Era uma coisa que eles faziam, era uma coisa que o povo acreditava naquilo, né? E por causa disso a gente não pode criticar. Isso é um assunto para outro vídeo, essa questão de a percepção de que porque algo é uma prática cultural, ela é completamente imune de qualquer crítica. Esse é um vídeo para outro assunto, um assunto muito mais longo. A mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que você fique atento sempre que você vê alguém falando que não, mas não são todos X que fazem Y, porque isso é um argumento vazio, né? A gente viu recentemente que tem um problema muito grande de policiais, eu fiz um vídeo sobre isso, policiais nos Estados Unidos descendo a porrada em alunos em escolas americanas, né? Batendo, como aconteceu o caso em várias ocasiões. Teve um caso de um policial que quebrou o braço, quase que eu falo arma, que idiota, quebrou o braço de uma garota num colégio, né? Teve o caso lá de crianças que foram presas por bobagem e tal. É uma parada que tá acontecendo bastante, né? Vamos abordar o problema dos policiais que estão batendo nas crianças, prendendo crianças, ou então assassinando, né? Atirando contra negros desarmados, suspeitos de terem cometido algum crime, mas estão desarmados. Imagine que em vez de debater esse problema, que tá virando cultural no Brasil, a gente fala, não, mas não são todos os policiais que fazem isso. Como uma forma de... Assim, você está implicitamente dizendo, não vamos falar sobre isso, porque não é um problema. Só seria um problema se fossem todos. E nunca serão todos, mano, nunca serão todos. Não são todos os homens que estupram uma mulher, a gente sabe disso. Quando se diz que tem um problema de violência contra a mulher no Brasil, né, e eu sei que isso deu uma polêmica na redação lá do Enem, né? É desviar completamente do ponto você apontar que não são todos que fazem isso. Nunca serão todos X que fazem Y. Esse que é o ponto. Nunca vai ser, mano. Nunca. Aponte pra qualquer coisa ao seu redor. A menos que você esteja falando de algo como todos os humanos respiram. Nada vai encaixar nessa frase. Nunca serão todos os seres humanos fazendo alguma coisa. Então esse argumento é vazio, é irrelevante, não tem substância nenhuma, e a gente tem que parar de usar isso. Eu digo a gente porque eu devo ter falado alguma coisa do tipo no passado, mas agora eu tô atentando que isso não responde nada, isso não resolve o problema. Sempre que você ver alguém falando isso, mas não são todos os que fazem isso, você pode ter ciência que a pessoa, conscientemente ou inconscientemente, não está disposta a abordar o assunto. Ela não quer mudar o status quo da parada. A gente viu isso, pra não dizerem que eu sou muito reacionário e tal, isso rola com o pessoal do ativismo também. Por exemplo, né, no Twitter da gringa, né, tinha um problema, as feministas estavam levantando a questão do assédio que as mulheres sofrem dos homens, né? E aí um pessoal tava sendo meio reacionário, tweetando a hashtag #NotAllMen, que significa nem todos os homens. Eles estão falando, mas nem todos os homens fazem isso, mas nem todos os homens fazem isso. É óbvio que nem todos os homens fazem isso. Isso é óbvio. Nunca serão todos os homens, todas as mulheres, todas, seja lá o que for, fazendo, seja lá o que for. Nunca vai ser. Só que tem o bastante deles fazendo pra que isso se torne um problema.
que merece ser discutido. E é isso. Sempre desconfie de alguém que apela pro argumento nem todo X faz Y. Porque, como eu comentei nesse vídeo, não existe substância alguma nesse argumento. Mas eu quero saber o que você acha. Coloca nos comentários aqui embaixo. Se você é novo no meu canal, se inscreve aí. Tem vídeo quase todo dia. Eu tô um pouco mais distante porque essas semanas eu tive dando mais atenção à minha família. Eu sei que vocês entendem, né? Vocês têm família, vocês têm mãe também, eu imagino. Não são filhos de chocadoras. Chocadeira? Como é que fala? Chocadeira. Enfim, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Limpar o óculos aqui que tá sujo, peraí. Coincidentemente, uma que eu não vejo. Caralho, o óculos tá sujo ainda, mas que merda. Eu tô limpando o óculos com a camisa suja. Só pode. Caralho. Vamos lá? Agora vai. Não, tá. Puta que pariu! O que a mulher tá usando pra lavar essas roupas, maluco?